Bom dia, sejam bem-vindos a mais um estudo, do livro Mediunidade e Sintonia, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a nossa reflexão hoje vai ser acerca do capítulo 8, intitulado Unidos Sempre. Emmanuel começa sua mensagem nos chamando todos de companheiros. Companheiros são aquelas pessoas que têm o mesmo ideal e caminham junto na conquista desse. Então, já começamos uma reflexão acerca da nossa disponibilidade e da nossa entrega quanto à mensagem de Jesus. Estamos sendo nós companheiros daqueles espíritos, encarnados ou desencarnados, que labutam para que o reino de Deus se instale. Temos feito os nossos esforços para que possamos realmente ser considerados companheiros de ideal. E aí, Emmanuel nos leva sobre a nossa responsabilidade em contribuir com a construção espiritual da nova era. A nova era marcada principalmente por levantar o véu da ignorância quanto ao plano espiritual e entender que a vida espiritual é a verdadeira vida, trazendo objetividade, trazendo consciência para o nosso processo encarnatório. Existe no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo um texto intitulado A Nova Era. E aí fica aí um convite, para se refletir, para se estudar esse texto. Emmanuel continua nos dizendo que para que essa construção da nova era se estabeleça em um ritmo de progresso mais retilíneo, mais uniforme, mais condizente com aquilo que Jesus espera de nós, é necessário reforma íntima. Por quê? A reforma íntima é a identificação dos processos internos, dos nossos hábitos, dos nossos afazeres, que estão coerentes ou não com o Evangelho. Fomentando, o embasamento desses que estão bons e trabalhando esses que estão menos bons. Porque quando existe uma modificação pessoal, assim Emmanuel nos diz, nós traduzimos em modificação global. Porque um interfere no outro à medida que dá exemplo, testemunho daquilo que se tem como objetivo, que é o Evangelho. Então, quando nós vamos trabalhando a nós mesmos, involuntariamente, nós também estamos trabalhando aqueles que nos cercam. E Emmanuel vai tratando de experiências necessárias para o nosso progresso. Ora, ele fala do estudo, ora, ele fala do trabalho, dessa amplitude da consciência pessoal de quem realmente somos. Mas uma hora ele fala assim para a gente que é necessário nós nos doarmos para o outro. E a partir do momento que a gente se doa, que a gente se coloca a serviço do outro, trabalhamos em nós mesmos as nossas imperfeições. E aí, peguei um trecho da oração de São Francisco, tão conhecida por muitos de nós, que diz assim: Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Olha que lindo! A experiência que parte de mim, perdoando, é que me abre as janelas, as portas, para que eu também possa ser perdoado. Porque toda experiência que seja moral, toda experiência que nos conduza ao progresso, ela jamais é individual. Somos feitos em comunidade, tem a lei, de sociedade lá no Livro dos Espíritos, que vai traduzir essa importância do nosso contato e da nossa entrega um com os outros. Então, essa participação de todos na obra de Deus, por misericórdia e bondade dele, que muitas vezes intitulamos de co-criadores, A criação principal é de Deus, e ele permite que nós sejamos co-criadores de nossa realidade, se faz ainda mais importante. Acredito que seja por isso que Emmanuel coloca o título de
unidos sempre. Porque sem essa união, fica fragmentado o caminho do progresso e não uma coisa uniforme. E uma das grandes dificuldades que nós encontramos em permanecermos unidos é a autoaceitação. Quando eu não me aceito da forma como eu sou, como eu não me aceito com os meus sentimentos, quando eu não assumo realmente a minha personalidade, a minha forma de ser, então eu traduzo isso pela intolerância daquele que é diferente, aquele que me incomoda, aquele que pensa diferente do que eu penso. E isso é muito sério, porque quando a gente não se aceita, nós somos infelizes com nós mesmos. Quando a gente foge do autoconhecimento, a gente busca no externo uma identificação. E isso é perigoso. Aceitar a nós mesmos do jeito que estamos e somos é reconhecer que no plano das encarnações eu estou na minha melhor versão. Então, tudo aquilo que eu carrego de triunfo, de bons hábitos, vamos dizer assim, é fruto do meu processo de discernimento e escolha ao longo das encarnações. O mesmo acontece pelos meus maus hábitos. Mas quando eu acolho, quando eu entendo tudo isso, eu tenho ânimo, eu tenho força para poder modificar aquilo que é necessário. Então, a autoaceitação é o processo primeiro de autoconhecimento, de autopreservação, para que eu possa estar inserido no mundo com maior consciência. E aí a gente parte para a aceitação do outro. Por quê? Quando aceitamos ao outro, a gente percebe que ele também tem as suas limitações e que não nos cabe sermos os socorristas de todo mundo. Percebe que quando nós aceitamos o outro, a gente aceita junto a sua fragilidade. E juntos a gente pode trabalhar essa fragilidade, mas não querer transformar o outro quando não transformei a mim mesmo. Ninguém transforma ninguém. Ninguém imputa, obriga auto-observação e modificação. Ninguém traduz para o outro a necessidade obrigatória de mudança quando não é para esse outro exemplo a partir de sua própria vivência. Então, quando a gente não faz esse caminho, a gente cria um processo de ilusão. Ilusão é tomar a mentira como verdade. Então, quando eu não me aceito, eu crio uma versão de mim que não é a real. E de tanto mentir para mim, eu quase que acredito que aquilo é verdade, eu tomo aquilo como verdade. E olha que triste. Ser reconhecido por uma mentira. Expressar uma mentira. E isso acontece também em relação ao outro. Quando eu não quero enxergar a fragilidade do outro, ou quero que aquele que eu amo, que as pessoas que me rodeiam sejam pessoas apenas virtuosas, eu passo a ignorar as suas dificuldades. E aí, quando acontece algo que não foi legal, que não foi bom, a gente se ilude e normalmente vira a cara, toma raiva, desune. Então, reconhecer e aceitar ao outro e a mim é uma lei urgente para que a união se estabeleça de uma forma mais bonita. E aí, Emmanuel tem uma frase que ele fala assim: aqui e agora são posições de espaço e tempo em que a divina providência nos permite plantar e replantar o futuro e o destino. Porque o passado, eles para a gente só serve de aprendizado. Não dá para mexer. E aqui e agora é o tempo e o espaço da ação de Deus. Então, nós podemos modificar o tempo todo a nossa história a partir do processo de escolha do agora. A nossa decisão momentânea, no hoje, no agora, é que é capaz de fazer com que a minha vida daqui para frente
tome rumos e passos diferentes. E replantar e reconstruir esse meu destino. Porque às vezes, nessa ilusão que nos cabe, a gente se isola e a gente passa a querer construir a realidade espiritual sozinho. Isso em si já é uma ilusão. Tanto é que Jesus, que é nosso mestre, ele não esteve sozinho hora nenhuma. Sempre estava em comunhão com os demais, com seus apóstolos, com seus amigos, esteja no meio de uma multidão ou num aspecto mais restrito, e em comunhão com o Pai. Então, a construção do porvir é no hoje. E aí, tanto nos ajuda a tratar o saudosismo desnecessário, quando a gente fica assim, ah, mas antigamente é que era bom. Mentira. Sabe por quê? Porque antigamente você também reclamava. Porque quem reclama do hoje reclamava do antes também. Ah, mas e se daqui a um tempo, no futuro, aí a gente gera ansiedade. E no aqui e no agora? Qual que é a minha posição? Como eu desconstruo as minhas limitações para construir uma nova realidade? O que que eu quero para o futuro, mas que cabe a ação e a preocupação no hoje? Essas são as perguntas que deveriam nos nortear. E aí depois Emmanuel põe assim, que a oração e a atividade, crer e construir. Repara que ele coloca sempre oração, porque seria a capacidade de nós nos relacionarmos com Deus, de nós estarmos em sintonia com os bons espíritos, mas sempre em atividade. Porque a oração ociosa, a oração preguiçosa, não faz frutos. Então, a externalização prática da nossa fé nos ajuda a concretizá-la e perseverar na mesma. Crer e construir, porque crendo em Deus, ele nos tira da zona de conforto e nos incomoda para fazer algo diferente. Então, também é uma modificação de postura, porque se eu creio em Deus, na sua providência, nele confio, eu não dou conta de ficar quieto. Ele me tira para ir a serviço do outro. Ele me incomoda para ir a serviço de uma maneira mais consciente na minha família, no meu trabalho, lá na fraternidade, aonde quer que você esteja. E aí ele termina nos dizendo que quando estamos unidos, ele põe, unidos sempre assim venceremos. Venceremos as nossas dificuldades, as nossas limitações, venceremos a nós mesmos, sendo melhor um pouquinho a cada dia, jamais sozinho, sempre em contínuo contato com pessoas que têm ideal semelhante a nós. Sempre pessoas que estão relacionadas com o Evangelho. E se tivermos posturas diferentes, que a diferença possa nos agregar e não nos desunir, não nos separar. Isso pode ser traduzido aí em inúmeros exemplos dentro das fraternidades. Agora, falando de uma maneira geral sobre mediunidade, diversas são as formas, por exemplo, do mecanismo mediúnico se manifestar. Uns vão pela psicografia, uns pela psicofonia, uns pela mediunidade de cura, outros pela materialização, mas todos pelo mesmo ideal. E essas diferenças fazem com que o trabalho do mestre se torne mais bonito, mais frutuoso e mais coerente. Meus irmãos, que tenhamos todos nós um bom dia, que Jesus nos abençoe.